Não, eu acho que o filme tem muitas interpretações, né? Então a gente vai poder falar sobre isso a vida inteira. É o tipo de filme que você assiste várias vezes e sempre encontra um novo ponto para refletir a respeito. Eu fico, particularmente, eu fico muito intrigada com esse aspecto do animal e do humano, do que é animal e que da natureza, né? Da natureza e da gente, que a força da natureza que não pode ser contida e que para se encaixar numa comunidade ou numa sociedade. Mas tem tanta coisa aí, né? O filme faz tanta crítica no sentido de análise, né? Que permite a nossa reflexão sobre um aspecto social do Brasil, sobre a cultura. Ele é um musical, ele é um filme de gênero, ele é um filme que fala de sexualidade, que fala da relação da maternidade. O que é as boas maneiras, né? O que é ter boas maneiras? Acho que esse título também fala muito sobre o filme, propõe uma perspectiva sobre ele também, né? Eu sou apaixonada por ele. Eu assisti a primeira vez foi em Locarno. E eu não tinha visto nada do filme ainda. E eu fiquei chocada, assim. Me perguntaram, eu falei, eu não consigo falar nada agora, porque eu acho que é tanta coisa que eu não sei muito bem o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Não sei se vocês estão um pouquinho assim também. Mas se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem falar alguma coisa, eu queria lembrá-los só da Isabel Zua, que é portuguesa também. Esse filme é nosso. A Isabel Zua, protagonista, que fez lindamente a Clara, é portuguesa, daqui. O Rui Poças, que é o fotógrafo, também é daqui. Então esse filme é muito nosso. Perguntas? Tem aqui também. Tem o microfone? Vai levar aqui primeiro, por favor. Boa noite. Primeiro de tudo, parabéns a toda a equipa. Esta é a segunda vez que eu estou a ver o filme e das duas vezes tive reações muito dispares. Mas há uma pergunta que gostaria de fazer como a intérprete de Ana. Esta segunda vez eu notei que ela começa a tomar vários comprimidos. O que é que a leva àquele momento em que ela está quase a ter criança para aquilo que interpretei foi ela quer dar término à vida. O que é que acha que a leva a fazer isso? Eu acho que não foi tão claramente, pelo menos para mim, ao interpretar a cena, né? A minha interpretação, a minha ideia da cena é que não era vou acabar com a minha vida aqui agora. Eu não estou conseguindo lidar com o que eu estou sentindo, estou com medo que pode acontecer ou não. Eu acho que é uma situação de estresse, onde ali ela só queria se acalmar, queria e foi tomando mais comprimido, querendo que o efeito fosse mais rápido, fosse logo, ela perde a medida, assim. Acho que não foi com tanta clareza, eu quero morrer. Eu tive essa interpretação pela primeira vez, depois a segunda vez pensei, se calhar interpretei mal. Obrigada. Mas pode ser isso também, né? Acho que não tem certo ou errado, não tem... a moral da história é nossa, é pensar o que aquilo pode fazer a gente pensar a respeito. Acho que ela poderia também querer encerrar aquele ciclo. Às vezes a gente tem tanto medo de alguma coisa que a gente não quer enfrentar, e é uma maneira de fugir daquilo que a gente não suporta, né? Não está dando conta. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Acho que tem lá atrás, né? Olá, Marjorie. Queria saber, agora como atriz, não como intérprete, como atriz, qual foi a reação quando recebeu o convite para fazer esse filme? Eu fiz um teste, né? Eu fui chamada para fazer um teste, na verdade, e eles me mandaram um roteiro e eu fiquei enlouquecida com o roteiro, porque ele tinha tanta... Isso aí que a gente viu, ele tinha tanta coisa junto, assim, e quando a gente foi conversando a respeito, e coisas que não estavam escritas exatamente, por exemplo,
a coisa dela dançar para fazer um exercício, ela falou para mim quando a gente estava ensaiando já, né? Que ela vai fazer uns exercícios por causa da gravidez e tal, ela vai dançar zumba. Eu falei, o que é zumba? O filme é tão divertido nesse sentido, né? Porque ela era do interior de Goiás, grávida de um lobisomem, tem uma relação com a babá, rompeu com a família, está fora da região, completamente da região de conforto dela, está descobrindo o que é essa gestação, o que é a maternidade ou não para ela, né? Então está tudo num momento tão confuso e produtivo, assim, né? Fértil no sentido de transformação. E não só isso, mas toda a parte com a criança, né? A relação da mãe, da pessoa que adotou o bebê e decidiu criá-lo, e como eles lidam com esse elemento, essa natureza dele, né? A vizinha, a relação da vizinha, a relação deles ali em comunidade, com a escola, as crianças, era tanta coisa. Eu achava esse filme tão incrível que para mim não tinha a menor dúvida. Eu já conhecia um pouco do trabalho do Marco e da Juliana e já admirava. Então eu me sentia muito segura, muito confiante com aquela equipe, porque eu tinha muito medo também de entrar. Acho que uma das primeiras vezes que eu estava me relacionando com esse elemento fantástico. Então acho que eu só tinha feito trabalhos muito realistas, muito naturalistas, tanto na televisão quanto no cinema, e o não saber por onde começar era justamente um elemento que me assustava e que me seduzia, assim. Então, que sorte, eu acho que eu tive muita sorte de me encaixar nessa personagem. Tem umas coisas assim que eu falo, nossa, porque parece que eu não fiz tanto esforço, parece que aquilo cruzou o meu caminho, sabe? Eu falo assim, mas nossa, eu poderia buscar uma vida por isso, isso não acontecer, isso simplesmente cruzou o meu caminho. Foi isso. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu queria fazer, na verdade, mais uma reflexão com vocês. Uma das primeiras coisas que você falou do filme foi que é um filme muito humano. E são 3 personagens principais, o lobisomem, a Clara e a Ana, que são muito diferentes entre si, que não tem nenhuma identidade, assim, claro, há uma identidade, mas imediatamente não há nenhuma identidade, é uma alteridade permanente. São 3 personagens muito diferentes que se conectam de uma forma muito intensa. E, enfim, acho que isso diz muito sobre como nós vivemos, como nós encaramos o outro, como nós nos conectamos com o outro, com aquilo que, enfim, nos causa curiosidade, /medo, /fascínio. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caráter humano do filme, sobre como essas relações humanas que se constroem ali, sabe? E como é que a gente pode, enfim, à luz do que a gente vive hoje, como é que a gente pode refletir um pouco mais sobre isso? Eu acho que eu volto para a questão da natureza, assim, a natureza do que é humano e o que é um animal, né? Nós somos uma mistura disso tudo. E eu acho que a gente negar não é uma solução. Eu acho que para tudo a gente precisa descobrir uma maneira de se aceitar e de conviver da melhor forma, assim, né? Potencializar aquilo. Acho que as nossas diferenças elas não nos separam, né? Elas são uma característica que só enriquece o convívio, né? A maneira que eu penso, a maneira que eu sou não está em conflito com a sua. Acho que o respeito pela individualidade de cada um, o respeito pela cultura, pelas ideias, desde que você não avance o território do outro, que seja que respeite mesmo o seu universo interior. Acho que é fundamental, é a base de tudo. E acho que é um ponto que talvez a gente possa trazer em relação ao que a gente está vivendo no Brasil e no mundo de uma maneira geral, com essa intolerância, com essa regra e crítica excessiva, nesse aspecto de veto, né? É um veto, é uma maneira de segurar as pessoas de serem elas mesmas.
Olá, boa noite, Marjorie, tudo bem? A minha pergunta era, qual foi a cena que te fez mais confusão de fazer ou mais difícil de fazer e os próximos projetos de cinema? Eu não sei se teve a cena mais difícil de fazer, acho que compor toda a personagem, o arco dela, foi bastante trabalhoso. O que eu, de novo, ressaltaria são esse aspecto do fantástico, essa relação dela com a influência do bebê e tal, que é muito etéreo, né? Que como buscar uma concretude para esse aspecto sensorial foi um elemento que ao qual eu me prendi bastante para conseguir sentir aquilo natural para mim, né? Espontâneo e verdadeiro. Então, acho Mesmo que aquela cena do gato, assim, a comer o gato? aquela cena do gato foi relativamente simples. A gente tinha ali um boneco, né? Acho que a parte mais difícil foi conseguir fazer com que o gato chegasse até mim. Já era altas horas da madrugada, eu acho que ele não estava muito satisfeito, estava meio... Então demorou um pouquinho até ele vir de vontade própria até mim, mas a cena em si, ela acaba fazendo parte, sentido dentro do todo, né? Para mim o corte que eu mais amo nesse filme é o corte do gato para ela dançando Chora Me Liga. Eu assistiria isso várias vezes. Eu amo esse take. E os próximos projetos? Eu, por enquanto, a gente está com Sob Pressão no ar no Brasil. Para televisão eu não tenho nada para divulgar ainda. As coisas estão mudando, a grade está mudando muito rapidamente. Então, não tenho nada confirmado, mas tenho uma programação prevista. Eu fiz a interpretação do filme, que até agora ninguém comentou algo sobre, mas eu achei curioso. Para mim, desde o início, o filme fala de alguma forma de racismo e da relação que o Brasil tem, acho que outros países também, mas no Brasil isso é muito forte, com a violência, com a forma de lidar com a violência. Porque para mim, desde o começo, me chamou a atenção. Primeiro, a babá era negra. Ela é contratada para ser babá, mas ela tem que fazer tudo, até calçar os sapatos da branca, né? E ela é sempre assediada, não por homens, por mulheres. Dessa vez teve essa reversão de gênero, mas a questão do assédio à negra continua. E além disso, teve a questão de a sua personagem morrer e não ter nada sobre essa morte, se alguém viu, se alguém descobriu, se alguém viu ela sair com o bebê no braço, a mulher simplesmente morreu e ali ficou ensanguentada, não teve nada. E outra coisa que me deu realmente curiosidade é que o que é o lobisomem? É o que mata. E nesse filme, quem é esse lobisomem? É uma criança, é um de menor, entre aspas, que no Brasil se chama, né? Que mata. E o que é que se faz quando uma criança ou um menor mata ou é violento? Prende-se, algema-se, coloca num quartinho trancado, escuro, longe de toda a sociedade, isolado de qualquer forma de socialização, sem nenhum acolhimento, sem nenhuma reflexão sobre o que são esses seus instintos, seus impulsos, sua violência, sobre como lidar com isso. Não, ele é simplesmente escanteado e calado, e ele sequer tem acesso a ele mesmo nessa entidade, ele não sabe o que ele é, ele só sabe que o trancam, ele sequer tem autoconhecimento. E aí o final do filme é justamente essa coisa de finalmente, ele vai nessa busca de saber quem ele é. E aí ela finalmente, por uma questão do ímpeto de sobrevivência, ela o liberta das algemas e tenta acolhê-lo. Ela finalmente tenta olhar nos seus olhos e se oferecer, mesmo sabendo dessa violência. Desde o começo, inclusive, quando ela dá o peito para mamar, quando ela corta a mão. É uma coisa meio assim de um auto-sacrifício em prol de acolher esse outro. Eu sei que eu corro um risco ao conviver com esse outro, mas ao invés de algemá-lo e vê-lo como um animal que eu posso dar um tiro, que eu posso colocar num quarto escuro, fechado, eu vou olhar nos olhos dele, eu vou fazer isso porque eu sei que tem uma humanidade ali. E ela acolhe essa humanidade e o filme acaba com essa cena. Quem é que vence ali? Ele vai matar a todos ou todos vão matá-lo por não saberem lidar com isso? E a ela também, né? Porque no final ela ficou do lado dele. Ela conseguiu fazer esse acolhimento, os outros não.
É o caça às bruxas, o caça à violência, o caça ao bandido, que no Brasil esse momento está sendo bem forte também. E eu não sei se foi interpretação só minha, ou se alguém mais já pensou nisso, porque desde o começo foi o que mais me chamou a atenção. E aí eu queria saber um pouco disso, assim. Eu achei linda a sua interpretação. Eu não tinha visto dessa maneira, assim. Claro, a relação do racismo, né, da figura do negro ser quem estava servindo, isso já está dado ali, e é uma realidade, uma das realidades dentro do Brasil. Entretanto, a gente vê essa negra pobre e trabalhando para essa mulher que é rica, branca. Ela é a protagonista dessa história. Ela faz uma transição dentro da história. Ela não aceita. Ela impõe que ela está sabendo que a patroa está pedindo mais do que ela deveria fazer ou do que ela estava acordando, e ela cede. Ela não deixa, ela não está sendo, ela está deixando claro que ela está consciente do que está acontecendo ali nas relações. E ela segue com essa história, né? Ela colhe esse bebê e ela cuida desse bebê, ela cresce, ela vai trabalhar na farmácia. Então, dentro desse aspecto do racismo, ele coloca dois lados, né? Dois vetores dessa visão. Agora, sobre a violência, eu acho que você teve uma perspectiva muito interessante, porque faz todo sentido pensar a falta do acolhimento é um dos maiores responsáveis pela violência, né? Um dos maiores... É a base da violência, a falta de educação, a falta de acolhimento, a falta de respeito, né? E que a solução nunca seria prender, matar ou isolar, escantear, né? Então, concordo com você nesse sentido. Achei interessantíssima a sua perspectiva. Eu acho que é isso que o filme propõe, né? Tão diferentes as perspectivas, a gente pode pegar diversos pontos ali, pensar e dissertar a respeito. Mais alguém pensou a respeito dessa maneira? Eu vi de outro jeito, assim, quando você, desde o início, fala que é um filme de afeto, de amor, e que a direção de arte também, desde o início, já apresenta uma coisa, a gente já embarca. Não, eu vou falar assim... Por causa da câmera. Então apresenta assim, já na direção de arte, desde o início, essa cidade que está ao longe, que parece uma Gorancilha, um negócio assim, sabe? Que a gente fala, pô, estou num universo fantástico, né? Total, Então, a partir de agora, tudo pode acontecer. Exato. Tudo, Então, o que vale para mim, assim, é o que me emociona, o que me identifica, enquanto amor, enquanto paixão. Eu vi uma história de um amor incondicional muito maravilhoso. Sabe, eu vi uma história de que essa coisa que você falou do animal com o ser humano, que no final estão juntos, se unem contra aquela sociedade, seja lá que nome tem, que vem de encontro com essa questão da diversidade também que a gente está falando. E aquela cena de amor entre vocês duas é quase que para mim soa como uma nova geração daquele ser, sabe? E aí a partir dali ela passa a se identificar tanto com aquela criança que vai nascer, que ela vira a mãe da criança. E aí o amor incondicional ela diz quando ela tranca o menino, que ela fala, eu estou fazendo isso para te proteger, né? É claro que eu entendo tudo isso que ela falou, claro, a gente tem questões aí super, mas eu acho que desde o momento que a primeira cena do filme já te coloca nesse universo fantástico, para mim, é muito mais importante o que eu sinto, sabe? É o lugar do tudo pode, né? A fantasia liberta a gente de limite, né? Totalmente. A fantasia não tem limite, então você interpreta o que você quiser, para onde eles vão, se vão matar ou se não vão matar eles, o que aquele sonho ali no meio quer dizer. É muito livre, a fantasia permite a gente isso, a gente ser livre e atribuir sentidos e significados de acordo com o que a gente sentir, de uma ordem muito
sensorial, muito intuitiva, né? Muito primitiva, assim. E outra coisa incrível é o musical, né? Assim, incrível quando as pessoas começam a cantar, tu fala, caramba, a gente não vê esse cinema sendo feito. Ele é aquilo que eu falei para vocês no início, né? Ele transita por diversos lugares, assim. Eu assistindo, primeiro ali eu vi ele num lugar, uma comédia romântica, talvez, depois ele vira meio suspense, meio terror, daqui a pouco ele entra com uma temática da sexualidade, e aí vira, junto disso tudo, já tem a questão já dada social, depois tem a cultural, depois folclore tem também. Folclore, a festa junina, a lenda do lobisomem, é tanta referência, né? E se vocês repararem, o Fernando Zuccolotto, que é o diretor de arte, é um primor, assim, tem cada coisinha. Eu falei, gente, se for... Quantos prêmios você ganha só nessa sala aqui, por esse espelho, por essa cadeira? Então, porque tudo compõe tão lindamente aquele universo da fantasia, o tempo inteiro dentro do real, né? Dentro de uma São Paulo, dentro de um... Então, eu acho... As cores também, o filme tem umas cores muito incríveis. A direção de arte o Rui e o Fernando, assim. E o Marco e a Juliana, desde o início, assim, eles tinham muita certeza do que é que eles estavam fazendo, assim. Eles se arriscaram muito, né? Colocando esse monte de coisa no filme. E que bom que tem gente que se arrisca, né? Porque é só assim que a gente consegue alcançar algum lugar. Podia ter dado muito errado, mas eu sou apaixonada por esse filme. Ele tem sido muito bem recebido, assim, então eu realmente fico muito honrada de fazer parte dessa galera que ousa, sabe? Que vai atrás da intuição mesmo, da vontade deles, do desejo de realizar o que eles sentem, o que eles querem. E nós muito agradecidos de poder ter assistido essa obra-prima. Ai, que bom. Barato, acho que não barato. Ok. Mais uma última. Tudo bem, Márcio. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. A gente viu que o filme realmente traz para a gente várias reflexões e que essas reflexões vão mudando em várias partes do filme, porque tem várias temáticas abordadas. Eu queria saber, na sua opinião, qual foi a reflexão que mais tocou? Do filme? Dentro dessas várias que a gente pode tirar, que várias delas já foram comentadas aqui, qual delas aqui te tocou mais? Então, eu vou me repetir, porque eu gosto muito desse aspecto da natureza. O que é a natureza do humano? O que é o humano e a natureza? Assim? Em que difere qual é o limite da gente? Porque acho que o que faz a gente de animal, a própria gestação é uma coisa tão animalesca, né, dentro do que é humano. Eu acho que é essa mistura do bicho com o homem que eu acho que mais me... Não tem o que mais. Eu acho que a coisa da relação do que é educar, né? Do que é... Como a instrução entra em que lugar aí dentro da formação de uma criança, né? Você tem que... Quando você crescer, eu te explico, tem coisas que você não pode saber agora. Você vai ficar preso aqui, isso é para te proteger, mas eu quero entender por que eu estou preso e eu não posso te contar agora. Como é que é você explicar para uma criança coisas que ela pode saber, coisas que ela não pode saber? Como é que é formar um ser humano, né, capaz e hábil e potente, realizado, assim, livre, né, dentro de uma sociedade já com tantos códigos e com tanto conflito, né, com tantas verdades impostas? Então, isso me gera muita curiosidade também. Obrigado. Essa última pergunta lá atrás, você já usou, eu não vejo essa uma última. Não, essa é uma contribuição para a interpretação também, mas... Pois não, compartilhar fechado. Então... Boa noite. Primeiro, dizer que eu estou muito orgulhoso de ter um trabalho do Brasil com tanta riqueza como esse. Parabéns por toda a equipe que trabalhou, acredito que arduamente.
Não, a minha interpretação também foi predominantemente da empatia, do processo de empatia, né? Essa mulher, a Clara, foi empática o tempo inteiro, né? Ela se colocou no lugar da mulher grávida, se colocou no lugar do filho, e o amor gerou essa empatia o tempo inteiro. Eu vi violência, quando você perguntou se alguém tinha interpretado também dessa maneira, eu vi violência, mas eu vi violência de um outro sentido, no sentido da repressão. A gente tem que oprimir o diferente, a gente tem que reprimir o diferente. Quando, por exemplo, surge a hipótese de chamar o padre para fazer o exorcismo, por exemplo, história de lobisomem, vamos reprimir isso, vamos sufragar o diferente, e a gente tem vivido isso em diversas sociedades, né? Pessoas distintas ou diferentes do padrão de comportamento da maioria da sociedade sofrem, precisam ser colocadas num quarto escuro, à margem da sociedade, de uma maneira que fique distante de nós. Então, é uma maneira de violência. Então, foi essa interpretação que eu tive mais próxima da violência. Mas é um filme que fala, na minha interpretação, predominantemente do amor e da empatia de uma pessoa que ama, né? Quem ama verdadeiramente consegue se colocar no lugar do outro e aceitar o outro de maneira diferente e de uma maneira dicotômica. Parabéns. Obrigada. Eu acho que as nossas interpretações, elas vão muito de acordo com o que a gente está sentindo também, né? O que a gente está vivendo é um pouco o sentido e o significado que a gente atribui ao que a gente está vendo, né? Então, a gente de fato está vivendo um momento de muita repressão e de uma violência exacerbada, assim, né? Extrapolando todos os limites. Então, eu acho natural que a gente acabe, nesse momento, colando muito esses sentidos e essa leitura, né? O filme foi lançado ano passado nos cinemas, mas já tem um tempo que ele está circulando em festivais. E essa questão da violência, embora ela já tivesse também presente no universo brasileiro, no mundo não tinha tanto essa leitura. Acho que a leitura da relação como o amor com um ponto inicial era mais comum das interpretações, assim. Embora não tenha regra, a ideia é mesmo você estar livre para poder empregar os seus significados ali dentro daquela história. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o que acontece hoje é que a gente está muito mobilizado por essa repressão toda que está acontecendo, né? Que é no mundo todo. Né? Então, acho que isso fala muito da gente agora, né? Falando da gente. Gente, mais uma vez, super obrigado. A Marjorie tirou um pequeno pedaço da agenda dela de 3 diazinhos para poder dar um pulo rápido aqui e voltar, que eu acho que ela está num dos momentos mais importantes da carreira dela como atriz, tanto no cinema quanto na televisão. Essa semana foi exibido na Globo, no Brasil, um capítulo da série Sob Pressão, que fez história na televisão brasileira. Pesquisem o que houve, a repercussão que houve, todas as críticas que foram feitas sobre o plano sequência de uma cena dirigida pelo Andrucha, pelo próprio Júlio, que contracena e é um dos principais atores da série, junto com a Margem. Então, eu queria mais uma vez agradecer você por, nesse pequeno tempo, poder estar aqui com a gente, e peço uma salva de palmas e muito obrigado.